É bíblico o pastor receber salário da igreja? Uma boa pergunta, né? Eu não gosto quando eu vejo que as pessoas querem se basear pela exceção. Nós sabemos que, na maioria das vezes, a regra é uma, mas há exceções, né? Então, nós não podemos nos basear pela exceção. Nós temos que nos basear pela regra. Então, eu não recebo o salário da igreja. Mas, irmãos, isso não é a regra, né? Isso é uma exceção. Não recebo o salário da igreja porque eu tenho meu sustento, então não sinto em paz. Eu tenho meu sustento. O que Deus já me deu dá para me viver muito bem sem precisar trabalhar. Entendeu? Então, não sinto paz de receber salário. Então, eu não tenho meu salário. Eu prefiro que outro, Se eu tivesse salário, por exemplo, eu não poderia ter um obreiro aqui, um secretário, né? Mas como eu não recebo, a gente acabou, né, efetivando o Anderson aqui. O Anderson trabalha comigo e eu preciso dele, trabalha, né, muito. Entendeu? Então, se eu recebesse, já não dava para pagar ele, porque uma igreja desse tamanho não dava para ter 2 assalariados, né? Mas como eu não recebo, devo pagar ele, é uma bênção. Mas isso não é a regra. Isso é uma exceção, nós não podemos nos basear pela exceção. Então, o que é que acontece? E aquele pastor que é pedreiro, né, e de dia e à noite vem para a igreja? E aquele pastor que é mecânico, de dia e à noite vem para a igreja? Nada contra o pedreiro, nada contra o mecânico, é uma profissão digna. Mas, muito provavelmente, aquele cara não é um pastor. Ele achou que Deus chamou ele para pastor e alguém que estava acima dele talvez achou também, muitos deles se intitulam, né? Mas às vezes até foi um outro que ordenou mesmo, mas não entenderam. Ele não tinha um chamado. Sabe, porque o chamado é algo muito forte, irmãos. Quem tem um chamado para ser pastor é algo muito forte. Irmãos, sem brincadeira, sem exagero, eu não estou dizendo que todos são assim, né? Mas no dia que eu me converti, irmãos, eu tinha certeza que eu ia ser pastor, que eu ia ter que vender os restaurantes meus. No dia que eu me converti, irmãos. Agora, eu não estou dizendo que toda pessoa que tem um chamado, ela vai ter esse chamado no dia que ela converteu, né? Mas um dia na vida ela tem que sentir isso. Eu nasci para isso. Entendeu? Não nasci para ser mecânico. Profissão digna. Não nasci para ser pedreiro. Não nasci para ser professor. É uma profissão digna, mas eu não nasci para isso. Eu nasci para ser pastor. Entendeu? Então, a pessoa que tem uma profissão lá fora, ela não entendeu o chamado. Porque, sabe por quê? Quando a gente derrama um óleo em alguém aqui, e derrama, e abençoa, e consagra, ou a gente está, na verdade, separando ele só para a obra. A palavra consagração ou ordenação significa separado só para isso. Então, como é que vai ter outra profissão? Irmãos, eu passo horas e horas e horas e dias. Aí você perguntar para mim, quanto tempo você demora para preparar uma palavra? 2 horas? 5 horas? Acho que não. Acho que eu demoro para preparar uma palavra 23 anos. Entendeu? Porque a eficiência da palavra que eu preparo, ela não vem só das 2 horas que eu me dediquei aqui, ela vem dos 23 anos que eu venho me dedicando dia e noite. Entendeu? Então, como é que uma pessoa pode trabalhar de pedreiro, repetindo, nada contra a profissão, super digna, né? Como é que alguém pode trabalhar de pedreiro, entendeu? E 5 horas da tarde acabou o expediente, tem que correr para casa, chega lá, toma um banho, vem correndo, chega aqui, o que ele vai ensinar para o povo, meu Deus? O que é que ele vai ensinar para o povo? Que tem coisa na Bíblia que um versículo, você precisa ler 200 vezes, 200 é uma força de expressão, mas né, você precisa ler um monte de vezes, você tem que buscar outros assuntos, tem que buscar outro lá, para destrinchar o negócio. Como é que a pessoa vai? Entendeu? Não tem jeito, irmãos. Então é o seguinte, pastor, ele tem que ser separado só para aquilo, ele tem que entender o chamado, eu nasci para isso, entendeu? E ser separado só para aquilo, porque muitos pastores, eles recebem da igreja, mas não largam o servicinho deles lá fora também, porque não quer abaixar o padrão, não quer viver uma vida mais humilde, isso é pecado também, entendeu? Então eu não acho que o pastor tem que ganhar miséria para mostrar para os outros que ele é fiel, que ele é coitadinho, não, eu acho que ele tem que, né, começar como outra profissão, ganhando um pouquinho, com o tempo, né, vai melhorando. Eu acho que se ele for um bom pastor, ele tem que ter um bom salário. Não muita coisa, mas ele tem que ter um bom salário para ele viver
bem, para ele se dedicar integralmente à obra. Porque como é que ele vai, né, se dedicar à obra, se dedicar aos irmãos, se dedicar a estudar a palavra, aconselhar os irmãos, ajudar os irmãos, acordar 3 horas da manhã se precisar para ir socorrer um irmão, que um pastor deve fazer isso, entendeu? Se ele também a vida dele está em apuro, se ele não tem dinheiro para pôr combustível também, como é que faz? Prestou atenção? Né? Então é o equilíbrio, né? Pastor não tem que ter luxo. Quem decidiu ser pastor tem que escolher ter uma vida humilde, mas não é, né? Pode passar privações, talvez, por um período que Deus está treinando e tal. Mas viver uma vida de privações, como é que ele vai dirigir o ministério? Como é que ele vai abençoar? Como é que ele vai aconselhar? Como é que ele vai, né? Já tem a pressão do ministério, aí tem mais a pressão de que falta arroz lá na casa dele. Como é que vai fazer? Não tem jeito, né? Então tem que ter um salário, e tem que ter um salário digno. Não um salário para ter luxo, mas um digno, entendeu? E olha o que diz o texto aqui. 1 Coríntios 9, de 13 a 14. Ou melhor, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou, presta atenção, Deus não sugeriu, Ele não deu uma opinião, Ele ordenou, você vê que é uma ordem, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Por que que Deus dá ordem que aquele que prega o evangelho que viva do evangelho? Para que ele pregue direito, para que ele faça o serviço direito, né? Porque se ele faz duas coisas, irmão, você sabe que ninguém faz bem feito, né? Isso aqui é coisa séria, isso aqui não é brincadeira. Você pode até fazer duas coisas lá fora, sabe? Você pode até trabalhar de pedreiro e de mecânico ao mesmo tempo, mas ser pastor e fazer outra coisa, não. Isso aqui não, isso aqui, não que a profissão de lá não seja séria, mas ela não tem um nível de importância, vamos dizer que tem isso aqui, sabe? Olha, eu quero dizer para encerrar aqui uma coisinha para vocês. Está aí a eleição aí. Eu quero dizer para vocês com toda a segurança, mas eu não tenho dúvida disso. Irmãos, mas eu não tenho dúvida. Pode ser eu, pode ser qualquer outro pastor, se ele for um homem de Deus de verdade, correto, eu não estou falando que ele precisa ser perfeito, eu estou falando, se ele for um homem sincero, honesto, justo, correto, um pastor, a profissão de pastor, ela é mais importante do que a do presidente da república, porque aqui são almas que estão em jogo, não é uma barriga mais vazia, uma barriga mais cheia, entendeu? Aqui são almas que estão em jogo. Um péssimo presidente pode morrer muita gente, morte física. Um péssimo pastor pode morrer muita gente, a morte espiritual, e essa é a que é a mais importante. Amém?